Gravação iniciada. Depoimento testemunha Adilson França. Senhora Adilson, o senhor é parente, amigo muito íntimo, ou tem alguma coisa contra o senhor Almir Nazareno Felisbino? Não. O senhor tem aqui a obrigação de dizer a verdade. Se faltar com a verdade, pode ser processado pelo crime de falso testemunho. Certo? Certo. Eu dou a palavra de imediato à defesa. Doutor Gessi. Boa tarde, Adilson. Tudo bem? Boa tarde, doutor. Tudo bem? Vou te fazer algumas perguntas, tá? Sobre o fato ocorrido. Você estava presente em 2010, quando aconteceu o acidente? Não estava, doutor. Não estava. E você conhece o Almir há quantos anos? Eu conheço ele desde quando eu vim morar aqui para Florianópolis, em torno de 20 anos, um pouquinho mais, uns 21, 22 anos. 22 anos. E tem quanto Excelência, tempo? Excelência, questão de ordem. A testemunha disse que não era amigo do réu, mas agora informa que o conhece já há 25 anos, para que ele esclareça essa relação que ele possui com o acusado. Doutor, só pontuando, né, que de fato o fato de conhecer não implica relação íntima, de amizade íntima, mas enfim, eu acho que é pertinente. Senhora Adilson, o senhor pode só esclarecer qual é a natureza da sua relação com ele, para que nós possamos, né, entender a que título o senhor vai ser ouvido aqui. Perfeito. É que eu frequento o mesmo clube de voo que ele frequenta. Nós somos em 150 sócios ativos e o Almir é um dos sócios também desse clube. Perfeito. O fato do senhor conhecê-lo há tanto tempo o aproxima? O senhor tem uma relação de amizade muito íntima? Visita a casa dele? Ele visita a sua casa? Não. Apenas a gente se encontra no clube ou às vezes numa rampa, cada um faz seu voo e depois cada um vai para sua casa. É que o clube é grande, né? Ele tem 150 sócios ativos. Certo. Doutor Vitor, mantida, então, a oitiva da testemunha como compromissada. Doutor Gessi, o senhor pode prosseguir. Obrigado, excelência. Adilson, pelo que você tem conhecimento do Almir, você presenciou em alguma ocasião ele fazer algum voo em condições climáticas desfavoráveis? Não, das vezes que eu vi ele voando, ele sempre voou em condições favoráveis. E nesses anos todos que você conhece ele, você teve alguma informação de ter acontecido algum acidente com ele? Eu fiquei sabendo só desse acidente, fora esse, nenhum outro. Sim. Adilson, pelo seu conhecimento técnico, você também pratica o parapente, né? Você também é piloto de parapente. Pelo Sim. seu conhecimento técnico e pelo que você ouviu desse acidente, você poderia descrever o que pode ter acontecido para que houvesse esse acidente? Bom, eu não estava presente, né, doutor, mas para ocorrer um voo, a gente tem que decolar com as condições perfeitas, porque o parapente, por ser um equipamento que não tem motor, então ele depende exclusivamente do piloto e da natureza. E esses fatores têm que estar alinhados para que seja possível o parapente entrar em voo. Caso a natureza não permita ou o piloto não tenha capacidade, não consegue decolar. Uma vez decolando é porque tudo está ok, e aí o voo segue até o seu final dentro da normalidade. Pelo que foi descrito, o acidente ocorreu a 3 metros de altura, aproximadamente. Se as condições de voo estiverem desfavoráveis, o acidente poderia ter ocorrido em altitude maiores? Ah, sim, quando as condições são desfavoráveis e por um erro humano o piloto acaba decolando, aí o acidente acontece logo na decolagem. Logo na decolagem, ou assim que ele ganha altura, já vai dar acidente, porque ele vai pegar um vento contra, que nós chamamos de rotorizado, que não permite o equipamento voar. Certo. E o passageiro em si, ele pode colaborar em algum nível, em algum grau, para que ocorra algum nível de acidente, tanto no pouso quanto na decolagem? Sim, é importante que o passageiro tenha um protocolo e ele siga de uma maneira calma e tranquila, porque se o passageiro começar a se movimentar muito, ele pode colocar em risco a vida dele e também do piloto. Eu já fiz voos duplos, né, e já passei por algumas situações perigosas, onde eu tive que conter o passageiro porque ele estava me atrapalhando a minha pilotagem. Okay.
E se o passageiro tiver sob efeito de alguma droga ou de álcool, ele pode possibilitar a ocorrência de algum acidente? Com certeza, porque aí ele não está totalmente, totalmente com as suas faculdades em dias para tomar as decisões corretas. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, mas deve ser muito complicado você voar com uma pessoa nesse estado. Você já deixou de voar com alguém por estar em estado de embriaguez ou virtualmente sob efeito de algum entorpecente? Sim, sim. Eu tive a felicidade de observar que a pessoa não estava em condições e eu peguei e conversei com ela dizendo que ela voltasse em outro dia sem estar sob efeito de drogas ou de álcool. Porque eu sei que ele estaria colocando a vida dele e principalmente a minha em risco. Sim. Em média, quantos voos é realizado por dia, em condições favoráveis, normais? Esses voos de instruções é possível fazer até 20 voos, 25 num dia que seja um dia muito apropriado, que começa ali cedo e vai até antes do sol se pôr. Então, numa temporada normal aí de verão, o piloto normal pode fazer até mais de 300 voos. Sim, numa temporada faz. Se for uma boa temporada, ele consegue fazer. Além desse caso do Almir, você teve conhecimento de algum outro tipo de incidente acontecido no parapente aqui na Grande Florianópolis? Teve um caso também no outro rapaz chamado Leandro, ele era bombeiro, e aí naquele caso ele decolou numa condição que não estava favorável e o vento estava muito forte. Aí ele voou para trás da rampa e pegou essa área rotorizada e aí ele acabou caindo, se machucou. Mas esse acidente especificamente ocorreu na saída, não na chegada. Saída é onde que ocorrem os acidentes, quando a pessoa decola numa condição que não é favorável. Ele decolou e já saiu voando de ré. No presente caso aí, ocorrendo das condições não estar favoráveis, era mais provável que ocorresse algum tipo de incidente na saída do que na chegada? Na saída, porque você não... Ele é muito rápido, né? Quando não tá bom, é raro pilotos experientes se meterem numa situação dessa, mas vamos dizer que se fosse o caso, já seria na saída. Em média, quanto tempo dura um voo? É de 10 a 15 minutos esses voos de instrução feito na praia. Já aconteceu de iniciar o voo com tempo favorável e terminar com tempo desfavorável? Nesse caso da praia, não. Isso pode acontecer em voos longos, que daí são feitos no Nordeste, que são voos de 11 horas, mas sempre o piloto tem total conhecimento do comportamento da natureza e ele consegue abortar o voo bem antes de isso ser um problema. Pelo seu conhecimento técnico, o que pode ter levado a ter acontecido esse acidente com o Frederico e com o Almir? Olha, como o relato foi que foi a 2 metros, 3 metros do chão, provavelmente algum comportamento indesejado do passageiro, porque na praia é um voo muito liso, muito tranquilo, então o parapente está totalmente estabilizado e não tem como dar algo errado, principalmente quando você já está próximo do mar, que o vento que vem do mar é um vento bem laminar, ele é um vento que ele não tem turbulência. Então, sempre o problema do vento é quanto mais para o interior do estado, mais turbulento ele fica. E quanto mais perto do mar, mais tranquilo ele fica. Então, próximo do mar, a baixa altura, não teria como ter acontecido alguma coisa de errado, a não ser que foi alguma interferência humana. Após essa data, o Almir continua voando normalmente? Sim, eu sempre sei que ele está voando, às vezes encontro ele também na rampa, eu decolo, logo depois ele decola, vice-versa. E ele tem todos os certificados e as prerrogativas para estar fazendo esses voos atualmente? Sim, para conseguir o brevet de piloto de duplo, ele tem que estar associado a um clube, que ele está, o nosso clube, está associado à Federação Catarinense, que ele também está, e à Confederação Brasileira, são os órgãos que fiscalizam o voo. E ele está credenciado em todos. Adilson, eu estou satisfeita, Excelência, sem mais perguntas, a não ser que a doutora Kátia queria complementar mais alguma. Eu tenho aqui sim, Excelência. Boa tarde, seu Adilson. Boa tarde. Adilson, o senhor sabe quantas horas de voo o seu Almir tem?
Olha, pelo tempo que ele voa e pela quantidade que ele voa na temporada, ele deve certamente ter mais do que 1.000 horas, porque eu voo bem menos que ele e eu já estou chegando aí nas 1.500 horas. Então, eu acredito que ele tem de 1.000 a 2 horas, a 2.000 horas de voo. Então, ele é considerado, então, um piloto profissional? Sim, não, piloto experiente profissional, inclusive ele é instrutor, né? Ele forma novos pilotos. Certo. Seu Adilson, o senhor já chegou a voar com o seu Almir? Não, eu nunca voei de passageiro com ele, mas já voei ao lado dele e também com os filhos dele. Certo. E na Praia Brava, o senhor voou lá, presenciou o seu Almir voando lá na Praia Brava? Eu já vi ele voando algumas vezes lá, que foi um dia que eu fui voar lá também. Não é um lugar que eu costumo voar muito, mas eu encontrei ele lá. Certo. E lá na Praia Brava, como é que funciona? Quantas rampas tem lá para voo? Na Como é Praia que é lá? São 3 rampas hoje e cada rampa está direcionada a um vento. Então, quando o vento está favorável na rampa X, se decola da rampa X. Quando é na rampa Y, se decola da rampa Y, assim por diante. Certo. O senhor falou que conhece o seu Almir há mais de 20 anos, certo? Sim, em torno de 22 anos. Certo. Eu gostaria, então, que o senhor esclarecesse para nós, né? Se em 2010, tá? Essas rampas eram as 3 ou não? Como é que era? Eu acredito que já tinha tinha as 3, porque acho que conta assim, a de cima e a de baixo conta como 2. E depois tem uma lá de sul, então são 3 rampas. Certo. O senhor fez, né, voos na praia, né? Acho que o senhor comentou, né? Sim. Tá, eu gostaria que o senhor esclarecesse se o passageiro ele precisa ter uma roupa determinada para fazer o voo ou não. E como é que funciona? Perfeito. Quando é um voo de praia que vai se pousar na areia, apenas é exigido para o passageiro o capacete. Mas aí demais ele pode estar até com traje de banho, que não há problema, porque vai pousar docilmente na praia. Certo. E sobre o equipamento? Esse equipamento exige uma manutenção? O que o senhor pode explicar sobre esse equipamento de parapente? Sim, equipamento de parapente é algo que é levado muito a sério e ele passa por uma manutenção anual e também a gente usa paraquedas reserva. Então, esse paraquedas reserva, ele é redobrado cada 6 meses, porque a nossa maior segurança é o paraquedas reserva. E esse paraquedas reserva também ele tem umas prerrogativas para ele funcionar, que tem que ter uma altura mínima para que ele seja eficaz. Essa altura mínima é 50 metros. Se você estiver abaixo de 50 metros, o paraquedas reserva, mesmo lançado, não teria tempo hábil de abrir. Certo. E o senhor pode esclarecer, né, se pelo menos presenciou ou tem conhecimento de que seu Almir, ele fazia essa manutenção nesse equipamento? Sim, isso eu sei porque ele tem uma parceria com a fábrica que fabrica, então ele sempre consegue equipamentos novos. Eu acredito que, não tenho certeza absoluta, mas acho que cada 1 ano ou cada 2 anos ele adquire um equipamento novo. Todo novo, né? Todo o set de equipamento novo. Certo. Deixa eu ver. O senhor tem algo que desabone a conduta do seu Almir, seu França? Não, pelo contrário, ele, para o nosso clube, ele é uma pessoa muito benquista, até porque ele é um dos fundadores do clube e ele também é uma das pessoas que forma alunos. Então, hoje, se a gente está em 150 colegas de voo, o Almir tem uma participação grande nisso. Obrigada, seu Adilson. Excelência, pela defesa, ok. Perguntas pelo Ministério Público, doutor Felipe. Tem perguntas, excelência. Pela assistência de acusação, Defensoria Pública, doutor Vitor. Sem perguntas, Excelência. Da minha parte também não há perguntas adicionais, então o depoimento está encerrado.